começou mais um programa do Baó. E ela tá rindo aqui porque eu falei, eu acho que a câmera tá torta. Tô com paranoia. Tem tipo um retorno ali, parecendo TV, você viu que legal? Você pode se ver ali, né? Mas você não tem essa paranoia do lado da mulher, tá aquela tranquilo. coisa lá, né? Não tem isso aí, não. Celina, seja muito bem-vinda, muito obrigado que você veio. E ela chegou aqui primeiro que eu. Falei, meu Deus, a Celina. Deixa eu ir lá gravar, que eu tinha esquecido. Se não, tava dormindo. Ó, como que pode, né? O olhinho chega a estar inchado de A sono. gente passa dos, né? Dos 35. E alguma coisa. A gente vai chegando perto dos 40, já fica assim, viu? Vocês não ficam rindo aí em casa, não, que vocês vão chegar também. Celina, eu sei que você faz muita coisa. Sim. Eu sei que você também gosta de estudar. Sei que você já estudou muito, mas fala uma coisa, você hoje trabalha com criança e tudo, mas a tua infância foi bem tranquila. Você e com a sua irmã, você também teve essa coisa sempre de estudar. Você já imaginava que no futuro você ia fazer isso ou não? Não. Brincava de professora, fazia essas coisas, não? Odiava. A minha irmã Sério? amava. A Thalita sempre amou brincar de professora, de escolinha. Ela tinha lousa e eu detestava. E eu lembro... Ela chamava você pra brincar de escola. E eu, que? Vou assistir. E não, sai fora. Não, Mas você odiava. podia ser aluna e ela ser professora. Odiava. Porque a Thalita tem uma personalidade totalmente diferente da minha, né? É, a Thalita é muito... Thalita é brava. Já perguntaram se vocês são gêmeas também? O que a Pergunta gente isso mais direto, ouve, né? Tipo, hoje não tanto, porque, enfim... Mesmo ela sendo mais alta, né? Mas antes a gente... que não tem como mostrar foto aqui. Mas quando a gente era criança, Lógico a que tem. gente Se era você mandar, muito, a gente coloca aí na tela. muito parecidas. E o meu pai fazia questão de vestir a gente igual. Não, não fez isso, não. A gente sempre... o vestido Se da você Thalita achar, era manda foto pra gente, vermelho. a gente coloca o aí. meu era rosa. Então, Que tipo assim, a isso. gente vestia muita roupa igual. Então, por isso, as pessoas perguntavam bastante quando a gente era menor se a gente era gêmeas. Mas de personalidade, a minha personalidade é muito diferente da Thalita. A Thalita é mais incisiva, Sim, vai mais falando séria. E eu sou um... Finge, Não, então, pra coisa de trabalho, principalmente quando fala de profissão, a Thalita é muito mais posturada e fechadona. Séria. Eu já sou desse jeito aqui, que você tá vendo. E aí ela era muito exigente, tinha que ser do jeito dela, da forma dela. Tanto que a Thalita é de Nossa. exatas, né? Então, assim, totalmente a personalidade. E aí eu não gostava. Ela tinha brincadeira, tipo, de brincar de professora, de aulinha. Aí os alunos dela eram todos ursinhos, porque eu mesmo nunca ia estar lá. E ela gostava muito. E eu falava pra minha mãe, Deus me livre, eu nunca vou ser professora. Aí a minha mãe, você vai. Você tem totalmente a personalidade de ser professora. Celina, você tem a cara da professora. O quê? Deus me livre. Odeio estudar. Eu não vou ser professora nunca. Que saco ir pra escola, né? Então. E aí, bati com a língua nos dentes. Porque hoje eu sou apaixonada pela minha profissão. Sim, então você é uma educadora, é isso? Sim. Vamos pra gente entender o que você faz hoje. Eu sou formada Deixa eu pegar essa pauta bem legal. eu sou formada em Pedagogia e Artes. E agora eu estou na pós-graduação voltada para a inclusão. Pedagogia e artes. Isso. Tudo uma coisa só. Técnico de música. Ou foi separado? Também. Artes e pedagogia. Vou voltar lá no começo. Ah. Eu era criança, eu canto desde criança. Sim. Sempre fui apaixonada por música. E aí o meu sonho era fazer aula de canto quando eu era criança. Só que meu pai não tinha condições de pagar, porque naquela época era um absurdo. Sim. E aí, enfim, conheci uma professora maravilhosa. Nossa, hoje a pessoa faz pela internet. Entendeu? Quando eu comecei a estudar, eu tinha 12 anos, desculpa. Claro, foi semana passada. Foi ontem. E aí, naquela época, era caro. A idade dela tá no número 21. Naquela época era muito caro, meu pai não tinha condições de pagar, sendo que ele visava, tipo, proporcionar as mesmas coisas que ele proporcionava pra mim, proporcionar pra Thalita também. E aí, pra pagar pras duas, ele sempre dava a oportunidade da gente escolher. Se não tem pra uma, não tem pra outra também, não. Ele pelo menos queria ter a oportunidade de proporcionar pras duas de igual forma. E aí eu tinha muita vontade de fazer, a Thalita tinha curiosidade. Não tinha a mesma vontade que eu tinha. E eu tinha uma gana muito grande de fazer aula de canto. E aí eu conheci um amigo meu, na verdade, me apresentou uma professora de canto chamada Raquel, maravilhosa, incrível, que foi a minha mentora dentro da música. E aí ela fez um projeto social. E nesse projeto social a gente pagava R$30. Pra fazer e era uma turmona gigantesca lá na Batista, que ficava ali em cima da local. Do local, do mercado local, lá no Iracema. Sei onde é. Então, aí eu fazia... Na época ela era ali, a igreja, agora ela tá lá na frente, na Facó.
E aí eu fazia lá, fiz uma aula, acho que quase um ano lá. A gente teve formatura do primeiro módulo, tudo. E aí depois eu fui para o instituto dela, que chamava na época Instituto Bela Vox. Fiquei estudando lá, aí fiz todos os módulos. E aí eu pedi para o professor a oportunidade de dar aula. E eu tinha muita vontade de me tornar professora, de dar aula de canto, enfim. Apesar de ser muito novinha, que eu comecei a estudar com 12. Continuei no instituto. A minha primeira aula experimental eu dei com 16 anos. Nossa. Muito nova. E aí o professor viu que realmente eu tinha mão para fazer o negócio. E aí com 17 eu peguei a minha primeira turma oficial. Fiquei como auxiliar dos 16 aos 17. Com 17 anos eu pego a minha primeira turma. Aí é onde eu entro na sala de aula pela primeira vez. E aí foi onde eu vi que o meu lugar era dando aula na sala de aula, mostrando o que eu gostava de fazer, ministrando aula, acompanhando pessoas. Você pegou a paixão da coisa que você não queria. Então, mas eu falo que Deus, quando ele tem que colocar a gente num caminho, independente de como for, ele vai fazer com que a gente se apaixone por aquilo. Principalmente se tratando de profissão. Sim. Porque... E tua mãe já tinha profetizado também. Você vai sim. Vai. Você vai. Aquela famosa, né? Boca de mãe. Não, eu não quero não. Você vai. Você vai. Eu brinco com a minha mãe que eu realizei o sonho que era dela. Que ela tinha muita vontade de ser professora, entendi. E eu me tornei professora. Ela tem cara disso mesmo. Muita cara disso. Sim. E aí eu comecei a dar aula. Eu não fosse também. Não. Minha mãe sempre trabalhou com criança, mas nunca como professora. Ela sempre foi babá, cuidadora, essas coisas, mas nunca chegou a ser professora. Porque ela nunca chegou a se especializar de fato. Mas teria mão, viu? Minha mãe tem uma paciência, um dom, principalmente para criança pequena, que eu falo que eu não tenho a mão que ela tem. Assim, é um cuidado, um carinho. Impressionante. Enfim. E aí eu tive muito incentivo do meu pai, porque ele queria que a gente tivesse a oportunidade que ele não teve de estudar, e o incentivo da minha mãe, porque eu sempre tive... Vou entrar melhor nesse assunto depois, mas eu sempre... Pode ir falando aqui, sabe que o programa do Barrão não tem padrão, não tem frescura. Eu sempre tive muita dificuldade com os estudos. Estudar para mim parecia um bicho de 7 cabeças. E depois, só quando adulta, que eu fui entender o porquê. Decorar uma tabuada, né? Meu Deus, exatas pra mim sei lá, um dragão de Komodo. Decorar uma tabuada. Nossa, horrível. E o meu pai é muito bom de exatas, então quem me ajudava a estudar matemática era meu pai, quem me ajudava a estudar português era minha mãe. Caramba, que coisa. E os dois incentivavam muito, mas me deixavam no meu tempo ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a apresentar muito interesse pela área das artes, meu pai me empurrou. Falou, filha, você gosta? Aí eu falei, gosto. Muito. Muito. Eu tinha tinta à torta e à direita dentro de casa. Assim. Se deixasse, eu pintava as paredes. E amava cantar também. Não pintou nem do seu quarto? Não pintou nem as paredes do seu quarto? Nada. Minha mãe morria, coitada. E aí... Mas era do seu quarto, podia. Não, você nem fazia na sala, né? Eu dividia quarto com a minha irmã. Entendi. Ela também não ia concordar de você pintar a parede. Deus o livre, a Thalita? Não ia concordar. E aí, enfim... tinha muita dificuldade com a aprendizagem, demorei para ler e escrever. Nossa, que coisa! Sim, eu demorei um pouco para falar no início da infância ali, eu comecei a falar um pouquinho tarde. Minha mãe até achava que era alguma coisa justamente por eu demorar para falar. E aí ela foi, levou no pediatra, o pediatra falou, mãe, calma, é normal, tudo bem, vai vir no momento de certo. Demorar, né? Isso. E aí eu tive algumas questões na infância que talvez se tivesse sido um pouco mais investigada, o meu diagnóstico teria vindo mais cedo. E aí, enfim, eu cresci, tive vários desafios enquanto alfabetização, letramento e etc. Mas consegui, venci, fui. Fiz a parte de profissionalização voltada para música. Comecei a dar aula muito cedo, fiquei dando aula dos 17 até os 20 anos. Focado só em música, trabalhando só com música, com aula particular, trabalhava com aula voltada para grupos, trabalhei com grupo de louvor, trabalhei com coral, trabalhei com um monte de gente. Sim. Saí dessa área porque eu me vi dentro da pedagogia. E aí, uma coisa que eu sempre tive comigo é que se eu fosse abraçar um novo desafio, eu ia dar a minha alma naquilo. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo assim, se aplica um pouquinho. Sim. Ou eu mergulhava de cabeça dentro do negócio, ou começava e parava, né? Não tinha isso. Entendeu? Isso. Aí eu deixei um pouco a música de lado para me aplicar à pedagogia. Até porque faculdade é diferente do curso profissionalizante que eu tinha feito antes, voltado para música. Eu precisava me aplicar muito, era muita leitura e
enfim, uma carga horária de aulas muito grande. E aí eu me vi nesse desafio e eu falei, bom, é algo que eu amo, mas às vezes a gente precisa deixar o que a gente ama por um propósito maior. Vou deixar aqui encostadinho e fui para a pedagogia. E aí, na pedagogia, eu tive que mudar de área para poder, enfim, bancar faculdade, custo de faculdade. Por mais que eu era bolsista, é um custo caro, você tem que pagar livro, tudo. Aí eu fui trabalhar numa outra área administrativa para poder bancar todos os custos que eu teria com a faculdade e estudar. Fiquei 2 anos nessa pegada aí, e aí eu falava, cara, se eu não estiver dentro da escola, eu nunca vou saber se a pedagogia realmente é para mim. Sim. E aí, no 2º ano da faculdade, eu abandono o trabalho que eu tinha, que me bancava, que eu tinha um salário legal, que me ajudava e que eu conseguia ajudar em casa. Aí eu abandono para um salário super baixo para saber se sala de aula, pedagogicamente falando, era para mim. Mano, que louco. Sentei com meu pai e falei assim, Na vista de todo mundo era isso, né? Mano, que louca. O que ela tá fazendo? Então. E na minha cabeça também ela tá era. fazendo? O que essa doida tá querendo fazer? Vai Por ganhar lado, metade isso passou do que na sua ela cabeça ganha. também. Você ainda pensou Sim, nisso? Sim. E eu sentava e ficava conversando com Deus na minha cama. Eu falava, Senhor, será que eu tô fazendo essa loucura? Será que eu tô metendo o pé pelas mãos e eu tô sendo precoce a esse nível? Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Tudo bem mesmo? Tá tudo bem Aí mesmo. eu peguei e falei, Deus, se for realmente pra ser, o Senhor vai colocar a porta na minha frente. E eu só vou entrar. E aí eu fiz uma inscrição para a prefeitura, o salário era metade do que eu ganhava na época. Aí eu lembro que eu só sentei com meu pai e falei assim, vou fazer uma coisa muito louca, espero que o senhor e minha mãe me apoiem, e eu vou ir pro estágio. Aí ele pegou e falou, filha, se Deus plantou no seu coração, vai. Aí eu peguei e falei, mano, se meu pai tá me apoiando, se minha mãe tá me apoiando, eu vou. Com certeza. Vou. E aí apareceu uma oportunidade na prefeitura, um salário muito menor do que eu ganhava, mas eu abracei, foi a melhor experiência da minha vida. Porque foi lá que eu conheci a inclusão. E outra coisa, né, Celina, você falou uma coisa muito interessante, que tem aquela coisa de, olha, se eu não me arriscar, eu não vou saber se vai dar certo. Porque muita gente tem essa coisa, né, de, mas que não, eu não vou, não. Não, imagina que eu vou largar isso aqui para poder ir para lá. Não, e fora que eu também não tenho isso. E fora que tem os outros também. Menina, você é louca, você vai largar esse emprego aí, você vai ganhar mais, você ganha mais aqui, você vai lá pro outro. Não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Para ganhar metade do que eu ganhava. Mas é minha vida, eu sei o que eu tô fazendo. Mas a gente fala, você é doido, por que você grava essas coisas? Para que você faz isso? Eu falei, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho um propósito, eu tenho um porquê. Eu tenho o meu objetivo, né? O meu objetivo que ninguém às vezes pode entender, mas eu tenho. Sim. Entendeu? Então é por isso que eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Então, aí eu larguei esse serviço, apareceu essa oportunidade na prefeitura, e aí eu fui estagiar na prefeitura. Lá eu conheci pessoas maravilhosas, principalmente uma, que eu falo que ela é minha mentora, pedagogicamente falando. Foi a pessoa que me criou, que me mostrou o que era inclusão, que com ela eu aprendi muita coisa voltada para a inclusão, aprendi o que era incluir de verdade, o que a palavra incluir significava, que é muito, muito além do que colocar o aluno dentro da sala de aula e colocar um estagiário lá para acompanhar ele, sabe? Foi o que me trouxe o sentimento de pertencimento. Entendi. E aí, enfim, estudando, vendo... Essa coisa da inclusão também, desculpa até te interromper, essa coisa da inclusão foi uma coisa também que você ficou apaixonada. Foi. De cara, você falou, putz, isso aqui é bem diferente, Foi. Muito mais diferente. Porque o meu e sempre primeiro lidar com aquela contato criança, foi com isso. vamos dizer, comum, né? Não um termo feio, talvez. Mas se você é aquela criança comum que ela é birrenta, pega fogo, bagunça, é de um jeito. Mas isso da inclusão é diferente, porque eles estão, eles estão num mundo diferente daquele outro, né? Eles estão num mundo completamente diferente disso. Cara, assim, quando eu entrei eu entrei na escola para trabalhar num projeto chamado Cefai, que é voltado para a inclusão, enfim, para acompanhamento de crianças com alguma causa, questão ou diagnóstico. E aí eu entrei no Cefai, peguei uma sala de aula com 3 crianças que eu tinha que acompanhar, e essas crianças ficavam dentro da sala de aula com as demais, com a professora. Eu auxiliava a professora acompanhando aquelas crianças. E aí eu me vi num baita desafio, porque era uma situação que eu nunca tinha lidado na vida. Eu nunca tinha passado nem perto, eu não sabia nem como que fazia, para que lado que ia, que atitude que eu tinha que tomar, quem que eu tinha que gritar, quem que eu tinha que chamar. E se a criança, por exemplo, no caso de autismo, a gente tem questões relacionadas a crises. E aí eu não sabia o que eu tinha que fazer. Ninguém tinha me contado essa parte.
Porque às vezes... E hoje as escolas também, é difícil isso, né? As escolas saber o que fazer. Porque, beleza, tem a escola que é só para eles, que é da inclusão e tal, né? E também tem alguns autistas que estão numa escola com os outros. E os outros, eles fazem bullying. Ou às vezes os outros não entendem. Ele está incomodado porque não tem ninguém ali da mesma vibe, vamos dizer, que ele, né? Então as escolas, eles não sabem nem o que fazer. Aí fica ligando pros pais o tempo todo. É aquela coisa. Mas hoje você sente que está um pouco diferente nisso? E foi por isso que você também acabou se interessando ainda mais por então, isso. Sim Falou, e não. Eu quero fazer uma diferença também nesse ponto, né? Então, eu sinto que teve uma melhora, mas ao mesmo tempo eu sinto que não. Vou explicar por quê. Quando eu entrei... Você passou por essa experiência, olha, eu não sei o que fazer, né? Então. E aí, eu tive a sorte de encontrar uma profissional que me apoiou dentro da escola. Que toda vez que eu precisava de um socorro, que eu precisava de um auxílio, eu ia nela. Então, eu tive um amparo. Mas colegas meus que estavam em outra escola não tinham o mesmo amparo. Então, sim, a inclusão dentro da escola ela existe, tem melhorado, tem evoluído, mas não é em todo lugar ainda. Sim. Não são todas as escolas que têm o mesmo acesso e o mesmo profissional também, né? Entendeu? E aí, enfim, encontrei a Aldeís foi a minha mão na roda, assim, a pessoa que me impulsionou, a pessoa que me dava livros para estudar, a pessoa que me mostrava artigos que me amparavam, lei que me auxiliava, como eu tinha que agir com cada aluno, até porque ela já estava há muito tempo naquela escola. E porque ela tem uma bagagem muito grande, né? Ela é da inclusão, ela começou na inclusão, se eu não me engano, em 1996. 96 eu estava nascendo e ela estava começando dentro da inclusão, então... Ela estava nascendo em 96. Eu sou de 96. E aí eu a gente... na segunda série, 96. E aí a gente tem uma... Eu e ela, a gente tem uma história de... Tá rindo da minha cara, eu tava na segunda série, em Não, 96. Imagina! E a gente teve um companheirismo muito grande e de virarmos amigas. Tanto que hoje a gente é amiga de eu dormir na casa dela. Então foi para além do profissional, sabe? Que legal isso. E foi ela que me impulsionou dentro da inclusão. Aí trabalhamos juntas durante 2 anos. E aí de lá eu saí para um outro colégio particular. E aí lá eu me vi com outras situações, com outros alunos, com questões relacionadas à inclusão, e eu já me sentia preparada. E isso para mim me pegou bastante, porque eu tinha um aluno específico com laudo de autismo, diagnóstico laudo de autismo, e aí eu já sabia como lidar com ele, eu já sabia como acolher ele, como receber ele todos os dias de manhã. Quando ele tinha alguma crise, ele vinha para mim e eu era a única pessoa de confiança dele, então comigo ele conseguia se abrir, conversar, desabafar, eu acolhia, recebia. E se acalmar também. Isso, eu abraçava ele ali, esperava aquela crise passar. Nossa, que legal isso. A gente conversava. Então, assim, foram 2 anos que eu passei dentro da prefeitura. Você já deve ter chorado muito também em situações assim. Não na hora ali, né? Mas não, depois... eu corria pro banheiro para chorar. Porque, assim, na frente, quando a criança ali está num momento de crise, independente da questão do que seja o gatilho que levou ela àquela crise, se o suporte dela demonstra fraqueza, fica muito mais difícil de estabilizar. Sim. E aí, às vezes eu acolhia, acalmava, passava todo aquele vucu-vucu, aquela coisa, aquele turbilhão de emoções. Quando a criança se acalmava, eu ia pro banheiro, chorava, voltava pra sala e dava minha aula. Porque é isso. Trabalhar com inclusão é você superar o que os demais esperam e superar o que você acredita que você consiga fazer. Porque às vezes a criança está numa crise tão forte, que você olha e fala assim, não vou conseguir, vou ter que ligar pro pai e vir buscar. E aí você senta e tenta conversar. Tenta acalmar, respira comigo, vem comigo, ó. Presta atenção, tá vendo? Meu coração tá batendo, o seu também tá batendo. Vamos se acalmar. E aí usa algumas táticas, enfim, que a gente usa na pedagogia para tentar trazer a criança de volta para a realidade. Sim. Porque quando ela entra numa crise, ela sai muito dependendo do diagnóstico, ela acaba saindo muito da realidade, do que ela realmente está sentindo e do que é a crise. Nossa, que interessante. E aí, trazer eles para dentro da realidade é um dos principais pontos que a gente tenta trabalhar, né? E aí, conseguir fazer isso se tornou
momento que eu olhava para mim e falava, pô, eu tô chegando lá, sabe? Tô chegando muito mais perto. No meio desse tempo todo, enfim, eu tive o diagnóstico de TDAH. E aí eu entendi o porquê de algumas coisas na minha vida. O porquê que eu demorei para ser alfabetizada. Ah, entendi, que você falou no começo. Ah, tá. Esse diagnóstico que você falou que poderia ter descoberto lá atrás. Isso, na infância. Por que não foi? Entendi. Porque que, pô, cara, eu nasci em 96. Minha mãe me levou no médico no máximo em 98. Sim. Não tinha o esclarecimento de estudos que tem hoje. Entendi. Entendeu? Que hoje está muito em alta isso, tá descobrindo muita coisa, né? Mas não é que nunca existiu, não. TDAH, como é? TDAH, TDA, TOD, tem não sei o quê. TEA, que é o autismo, né? É transtorno do autismo. E aí, talvez se eu fosse uma criança que estava nascendo agora, eu teria sido diagnosticada na infância. Mas eu fui diagnosticada na fase adulta. Com a ajuda dessa minha amiga. Dá pra descobrir isso também? Tá. Entendi. Dá. Lógico, eu precisei colher um monte de informações. Sim, eu precisei pra chegar a essa conclusão. E muito mais atrás do que talvez se eu tivesse... Porque assim, quando é na infância, você tem a comprovação imediata. A situação acontece, você já tem o estudo ali, a análise ali, e você já consegue perceber ali na hora. Quando você traz relatos da infância, você precisa colher essas comprovações. Porque, que nem hoje, eu, na fase adulta, eu preciso ir atrás de comprovações lá da minha infância para trazer para o médico me avaliar. Sim. Um histórico. Eu tenho que construir todo um histórico para o médico. Então, assim, o diagnóstico na fase adulta, ele tem uma construção muito mais elaborada, na minha opinião. Desculpa. Muito mais elaborada do que na infância, ali na primeira infância, que a gente, geralmente, os médicos começam a diagnosticar entre 2 até 6 anos, a gente já consegue estabilizar um diagnóstico. E aí, eu tive na fase adulta já. Eu já estava com 23, 24 anos, mais ou menos. E aí é quando quem percebeu a semelhança entre as questões que eu tinha na minha infância, as dificuldades que eu tinha em relação à alfabetização, leitura, aprendizado, etc., a forma como eu absorvia e aprendia relacionada às informações que eu tinha, fui eu, na faculdade. Entendi. Porque na faculdade a gente tem uma coisa chamada estudo de caso. E aí eu pegava casos de crianças com diagnóstico laudo de TDAH. E aí, quando eu analisava aquele caso daquela criança, eu me via. E aí, aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ao longo de toda a faculdade. E toda vez que caía a matéria de inclusão, eu me voltava e me via dentro da matéria. Aí eu, pô, cara, vou procurar um profissional. Aí conversei com essa colega minha, Aldeís, que na época eu já estava no estágio. Falei, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Uma pessoa assim, 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 aí me descrevi pra ela sem falar que era eu. Aí ela pegou e falou assim, tudo indica, assim, a gente precisa, né, de um estudo mais aprofundado. Mas pelo caminho que você tá me dando é TDAH. Aí eu, prazer, sou eu. Caraca, que sensacional. Aí ela... Você descobriu sozinha. Na verdade, eu me questionei sozinha e tive apoio de profissionais. Mas o primeiro questionamento veio de mim para mim. E aí quando eu entendi o que era o TDAH na minha vida, eu já tinha me adaptado. Porque é isso, quando você lida com uma situação de se... nem é certo falar isso, mas o autolaudo, né? Que hoje está muito em alta por causa da internet. Eu tenho isso. Que não sei o que é TDAH. Acho que tem, né? Entendeu? Inclusive, a gente tem questões médicas voltadas para a pedagogia que a gente caminha o aluno para um especialista, né, para um médico especialista, e aí o médico fala, olha, eu não vou laudar porque isso está muito na internet, as pessoas estão se autolaudando, não é assim. A gente entende, mas para a pedagogia está se tornando muito complicado hoje a gente trazer um encaminhamento para um aluno, porque o hype é bom, é ótimo, porque traz a conscientização, é incrível para a área
da pedagogia e para a área médica, eu acredito que também seja positivo, porque conscientiza a população. Por outro lado, traz essa coisa do autodiagnóstico. E aí, para a área da medicina é muito complicado, porque você precisa convencer ou o pai, ou a mãe, enfim, ou o próprio paciente, de que não é essa questão, que você é uma pessoa comum que está se identificando dificuldades que você tem com o dia a dia com o diagnóstico e não tem nada disso, sabe? Então, Brigando com os mosquitos. E aí, enfim, houve esse diagnóstico na fase adulta, continuei trabalhando com inclusão, lido com inclusão hoje dentro da minha sala de aula. Não trabalho mais com criança, agora eu trabalho com jovens e adultos. Que legal. Que também tem esse lado, Meus né? alunos são maiores do que mas eu. Uma coisa muito interessante, que tem esse lado, né? Muita gente pensa que é só com criança, mas não. Você tem que também incluir na fase adulta, né? Olha, ele vai ser criança agora, mas daqui a pouco ele vai estar adulto. Vai continuar e aí, como eu vou incluir esse cara? Precisa continuar tendo esse cuidado. E aí, hoje eu trabalho com ensino profissionalizante, preparação para o mercado de trabalho, enfim, mais nessa pegada voltada para o mercado de trabalho. E aí uma questão, novamente, me peguei na questão de incluir dentro do mercado de trabalho. Como que eu trago uma pessoa com alguma deficiência para dentro do mercado de trabalho ao ponto dela se sentir acolhida e bem recebida? E aí, novamente, as empresas acham que é só colocar a pessoa dentro, ou se não, colocar lá na vaga, que é uma vaga direcionada para pessoas com deficiência. É vaga direcionada, nananana. Não é isso. Quando eu coloco uma pessoa com alguma questão ou com alguma deficiência, enfim, por que a gente fala pessoa com deficiência e não pessoa deficiente? Ou surdo. Também eu acho feio também falar isso, pessoa deficiente. Cego, não. Porque antes de ter a questão da deficiência, a gente tem a pessoa. E aí, os direitos humanos defende a igualdade. Sim. Por isso que mudou-se o termo e a gente luta muito pela mudança do linguajar, enfim, da forma como se refere a. Que até hoje o povo fala muito feio também, né? O surdo, o aleijado, uma forma são feia, todos termos pejorativos que a gente fala, né? Então, e aí, quando que a Celina lá da infância ia imaginar que hoje eu tenho 2 faculdades, estou concluindo pós-graduação, e com as dificuldades, com as limitações que eu tive para ser alfabetizada. Como você falou lá no começo, né? Você não ia fazer isso. Então, e ainda mais com criança, hoje completamente diferente das crianças, como a gente falou, né? Das birrentas, das que bagunçam, das que faz isso. E você imagina ser professora desse jeito. Você tem que conciliar tudo. Todas as crianças e fazer com que todas as crianças se sintam incluídas da mesma forma. Sim. Um tempo atrás eu estava trabalhando na educação infantil. E aí eu tive uma aluna que os pais, enfim, tinham muito medo dela sofrer preconceito, porque ela tinha deficiência na parte direita do corpo, baixa mobilidade, porque faltou oxigênio na hora do parto. E aí, por causa disso, ela tinha baixa mobilidade. Ela andava, conseguia mexer a mãozinha, mas com uma certa dificuldade, uma certa limitação. E aí os pais, quando colocaram ela na educação infantil, tinham medo dela sofrer preconceito pelos profissionais e pelas outras crianças. E aí ela caiu na minha mão, com uma outra educadora. E aí a gente sentou com os pais e escutou as dores deles. E aí eu lembro que foi uma das reuniões que eu me peguei chorando junto com os pais. Porque geralmente eu sou muito difícil de chorar. Muito difícil de chorar. Chora sim, chora até com desenho animado. Para com isso. Eu sou muito difícil de chorar. Você chorou com a Bela e a Fera assistindo, para. Eu sou muito difícil de mostrar fraqueza. Eu não gosto de Leão, ela ficou chorando. Chorei. Ai, como eu chorei. Um Simba. Não, Shrek eu chorei. Não vou mentir. Olha aí. Chorei. Gente, o Shrek. Celina, e aí foi... Isso mostra que você é completamente diferente, né? A pessoa não chorou com o Rei Leão, mas chorou com o Shrek. Então, toda errada. E aí eu me vi chorando pela primeira vez numa reunião. Quando eu terminei aquela reunião, meus olhos assim estavam cheios de lágrimas. Porque a gente tinha uma impressão de que os pais não queriam levar a criança para a escola.
Só. E aí, quando a gente se deu a oportunidade de sentar e escutar aqueles pais, escutarem as dores deles, entender o porquê por trás, todas as dificuldades que eles tiveram para aquela criança vir ao mundo. Sim. Porque a dificuldade dela começou no nascimento. Eles tinham muito medo de perder a filha. Enfim, várias questões. E... Fora aquelas mulheres também que o marido abandonou quando soube que a criança era autista ou que tinha síndrome de Down, qualquer coisa. Também. E eles têm muito disso, de muitos homens safadíssimos, sem vergonha, que faz isso, né? Abandona o imagina, barco. Vai dar trabalho, não. E some, larga a mulher, né, com a criança. E ainda tem esse ponto, aí ela deixa de trabalhar para cuidar dessa criança. Ou às vezes, tipo assim, eu tenho que deixar ele numa escola no período integral para que eu possa também trabalhar e saber que ele está lá em boas mãos, que alguém vai cuidar da minha filha, do meu filho, enquanto eu estou trabalhando, para poder até comprar remédio para isso, porque é muito gasto, Sim, né? Muito custo, é um investimento muito grande. Quando a gente fala sobre terapias ocupacionais, terapias alternativas, que é o que eu estou me especializando agora. Enfim, a gente fala de um investimento que não é barato. Claro que não. Aí, é isso que você falou. Muitas mães precisam, enfim, famílias precisam deixar de executar coisas para poder cuidar do filho. E aí essa família tinha essa questão, a gente fez uma reunião com eles e a gente se comprometeu. Porque quando a gente se forma lá, né, levanta a mãozinha, faz o juramento. E aí eu me vi me comprometendo novamente com a pedagogia. Me vi, por uma criança, me vi voltando lá no meu juramento, que eu prometi acolher, receber e transmitir todo o meu conhecimento e trazer todo o conhecimento para dentro da sala de aula e fazer com que o aluno se sinta acolhido e bem recebido. E aí eu me vi me pegando nesse questionamento. E aí eu tinha duas opções. Ou eu deixava essa família acreditar no que ela quisesse acreditar e se ver como ela queria se ver, enfim, dentro do que eles queriam fazer e pronto, acabou. E trazer eles para perto, para dentro da sala de aula e mostrar para eles que ali era sim o lugar da filha deles, que ela deveria sim estar dentro da escola. Sim, que ela pode sim. Que ela poderia sim, mesmo com as questões que ela tinha, com as limitações que ali estavam para ela, ela se sentir dentro daquele espaço, sentir que aquele espaço também era para ela, sabe? Sim. E aí eu e minha parceira, na época de sala, a gente se comprometeu a acolher aquela criança e, enfim, acolher a família junto. Porque quando você pega uma criança com alguma questão, independente se seja física, se seja neurológica, alguma limitação, você não acolhe sua criança. Não adianta. Você abraça a família, é pai, é mãe, é tio, é irmão, todo mundo, vem pro bonde, sabe? E aí a gente acolheu a família, acalmou a família, acalmamos os pais. Olha, se sintam calmos. A gente vai fazer o que a gente puder e o que a gente não puder para ela se sentir bem aqui. E aí, enfim, eu me lembro claramente dos primeiros desafios que a gente teve. Ela usava uma botinha para mobilizar o pezinho. E aí, por causa dessa botinha, ela mancava um pouquinho. E as crianças tinham curiosidade, não era pela questão dela mancar. Era a bota. Porque a bota dela era toda de glitter com borboleta. Gente, que isso. Toda linda, linda, linda. Rosa, com glitter e borboleta. E você é doida querendo uma também, né? Lógico. O que eu fiz? Não. Pera. Quando eu sentei, eu fiz uma roda, eu nunca vou esquecer desse dia, eu fiz uma roda de conversa com as crianças e perguntei para eles, num dia que essa criança específica não estava, por que eles olhavam tanto para a botinha da menina? Mas você queria saber, então, que raio que o povo queria essa bota, esse raio dessa bota? Até eu quero saber também dessa bota. Então. Eu fiquei com vontade. E você foi fazendo algum exercício, alguma coisa? Então, todos os dias a gente, na educação infantil, geralmente na maioria das escolas, a gente tem o costume de fazer pelo menos uma roda de conversa por dia. E aí eu chamei as crianças, reuni as crianças e perguntei para eles, né, de uma forma sutil, com uma brincadeira, com acolhimento, calmo. Perguntei por que eles tinham tanta curiosidade pela bota da criança. E aí eles falaram, mas você não viu, é linda. É rosa, tem roxo. E aí eles começaram a me contar e detalhar. Tem rosa, olha, tem roxo, aí tem borboleta. Aí teve uma criança até que falou, tem uma borboleta azul, e não sei o que, tem brilho, tem glitter, e nananã, e nananã. E eu colhendo todas aquelas informações, porque eu tinha me comprometido com a família. Entendeu? Eu prometi... Ali você estava estudando também o caso da menina. Isso. Eu tinha prometido pensando no que você ia fazer. que eu ia acolher.
Só que eu não posso acolher uma criança e deixar as outras 20 e tantas que a gente tem em sala de aula. Sim. Eu preciso fazer... E inclusão é isso, tá? É fazer com que a criança se sinta... Não é exclusão. Você vai ter que inventar alguma coisa com todos, né? Ela vai se sentir parte da sala. Entendi. Se sentir parte da turma. Ela precisa ter o sentimento de pertencimento. Sim. Eu vou chegar no final da história com o resultado disso. Desse trabalho, enfim, que a gente teve junto com ela. E aí, eu recolhi essas informações e fui para minha casa pensar, né? Voltei com um monte de coisa, um monte de informação dada pelas crianças e fiquei, o que eu vou fazer? 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 E aí eu tive uma ideia, conversei com a minha parceira, e aí ela, melhor ideia a gente não podia ter. Vai ajudar a gente, vai explicar para as crianças de uma forma que a gente não precise ficar dando muita informação, vai explicar para eles na prática por que ela usa a bota. Vamos conversar com a diretora. Conversamos com a diretora achou uma ótima ideia, e aí a gente partiu para a aplicabilidade da coisa, né? Confeccionei, sei lá, umas 6 botas de papelão, com glitter, com borboleta, com flor, com tudo que você possa imaginar. Caramba. Aí vem a arte, né? A paixão pela arte me ajudou nesse momento. Sim. E aí fiz várias botinhas para as crianças usarem junto com ela. Porque criança, só o visual não dá. Entendi. Às vezes a criança precisa pegar. Por isso que as crianças tinham tanta curiosidade de ir lá fazer a carinha na bota da menina. Gente, e pegava a que bota da isso? menina. E aí eu fiz para as crianças também. Entendeu? Porque para eles Você não bastava... incluiu eles Sim. no mundo dela, né? Porque aí foi o inverso. Geralmente a gente luta tanto para incluir a criança no mundo do outro. E por que a gente não pode incluir o outro no mundo daquela criança também? Sim. Entendeu? Mostrar para as outras crianças por que o mundo daquela criança X funciona daquela forma, por que ela caminha daquela forma. E aí eu confeccionei junto com a minha parceira todas as botas. A gente encheu de brilho, de glitter, borboleta, flor. Umas botas eram azul, a outra era rosa, a outra era roxa, a outra era colorida, parecendo um arco-íris, a coisa. Mas ainda, fizemos várias. Trouxemos para a sala de aula. Fizemos outra roda com as crianças, dessa vez com ela dentro da sala. Ela não sabia da roda anterior. Porque era um objetivo nosso, que ela não soubesse dessa primeira conversa. Trouxemos uma surpresa para vocês. E fizemos uma conversa com eles, e aí explicamos que ela tinha, tal, tudo. Falamos um linguajar óbvio que as crianças poderiam entender, né? Porque quando você conversa com criança, eu não vou conversar igual eu tô conversando com você. Sim, claro. Nem todos os termos que você entende, a criança vai entender. Claro. E aí a gente simplifica ao máximo que a gente pode aquela conversa e traz as botas. E aí a gente fez um desfile. Olha, que legal. Fez o Fashion Week na escola, que legal. Foi lindo. O Fashion Week das botas. E aí as crianças colocaram a bota, a gente fez com os adaptadorzinhos. Eu tentei aproximar ao máximo do que a menina usava. Coloquei ali, as crianças fizeram um desfile e ela guiava as crianças e ensinava como as crianças tinham que andar com a bota. Porque até para o uso da bota ortopédica tem um jeito certo de andar. E ela tinha muito essa consciência do jeito de pisar, do jeito de andar. E ela ensinou para as crianças. Então ela fez primeiro e as crianças replicaram. E aí trouxe para ela uma calma de que tá tudo bem, a curiosidade deles não é em relação a mancar ou não, é porque a minha bota é bonita. E aí ela ficava assim, nossa, eu escolhi a bota mais bonita que o doutor tinha. Era uma fala que ela tinha depois dessa roda de conversa. Entendi. E quando os amigos Que o doutor já trabalhou isso lá, quando ela foi receber essa bota. Você viu que ela falou? É a bota mais bonita que o doutor tinha. Então ela já estava sendo ali incluída ali. Lá no médico, lá no consultório. Entendeu? E vocês foram concluindo ainda mais essa parte da inclusão. E uma coisa que a gente trouxe, inclusive, para as outras crianças, para eles entenderem. Uma frase que eu lembro que até a minha parceira que trouxe para eles. A gente entende a curiosidade de vocês. A gente entende o porquê. É bonita mesmo. A Pro concorda com vocês. E aí a gente mostrou para eles que a gente entendia o porquê da curiosidade, que a gente sabia que não era por maldade, porque a gente, muito do adulto, às vezes olha para a criança e fala, é maldade, tá fazendo isso por maldade. Mas a gente parou para analisar o porquê da criança por trás daquela curiosidade. E aí a gente trouxe, fez esse desfile, ela amou, adorou, chegou em casa, contou para os pais, a gente mandou foto, postou foto lá nas redes sociais da escola que a gente trabalhava, para inclusive divulgar a inclusão. Enfim, o resultado
desse acolhimento, desse recebimento dessa criança. Ela era o último ano dela, primeiro e último ano dela na escola. Ela já ia para o prézinho, né, que a gente fala. E aí, quando ela mudou de escola, precisou mudar de escola, de professoras, ela mandava mensagem em áudio pra gente. Eu sinto tanta falta. Eu gostava tanto de vocês. E, pô, cara, foi menos de um ano que a gente trabalhou com aquela criança. Aí vai dizer que não chorou, Celina? Chorei. Aí eu chorei. Tá, porque não, chorei. Eu sou difícil de chorar. Chorei. Não, a criança faz uma coisa dessa, vai falar que não chorou. Chorei. Porque eu vi o resultado. Vai falar que não chorou depois de tudo isso. Não é porque possível. eu vi um resultado muito positivo daquilo que eu tinha feito, sabe? E aí, eu costumo dizer que eu me vejo sempre retornando ao meu começo. Os meus porquês, o porquê que eu me senti... até porque um dos motivos de eu, principalmente, ter me ido para a pedagogia. Porque eu tive uma professora específica, e aí eu vou trazer essa questão também. Uma professora específica que, quando eu estava na educação infantil, como eu falei, eu tinha muita dificuldade em me concentrar. Por causa da hiperatividade do TDAH, eu tinha muita dificuldade em parar e olhar para a lousa. Passava um mosquito na minha frente, eu tava... os mosquitos. Então era muito difícil. É muito difícil para mim me concentrar. Eu tenho muita facilidade de falar em público. Isso aqui para mim é muito fácil, conversar é muito fácil. E a primeira vez você participando assim de um podcast? Sim. Ai, que legal. Agora pode ir nos outros, que eu não vou ter ciúmes. Agora pode ir no Flow, pode ir nos outros, que eu não vou ter ciúmes. Nossa, pode Deus ir no Podpah, no Vênus, Senhor, venha, pode Jesus. ir nos outros, no Inteligência, pode ir nos outros. Que agora eu não vou ficar mais com ciúmes, para já ver aqui mesmo. Olha, o primeiro que eu fui... Eu tô vendo alguns indo lá nesses outros, eu falo, deixa, já veio aqui primeiro também, então não tem primeiro problema. no meio, tá tudo bem. E aí... eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, de conversar, de acolher. Eu sempre fui muito acolhedora, mas para concentrar e para estudar, para mim era muito difícil. Sentar numa mesa, catar um caderno e ler um texto... Ou um livro que seja. Meu Deus do céu. E aí eu tive uma professora que olhou para mim na educação infantil. Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. E ela olhou para mim e falou assim, você não gosta de estudar. Eu sei que um dia eu vou te encontrar no farol pedindo moeda. Eu vou passar com o meu carro e eu não vou te dar. Caraca. E aqui E a nossa produção achou essa professora aqui hoje pra te pedir desculpa. Pode entrar. Gente, não que nem na televisão. Que nem na televisão. Eu falei, nossa produção trouxe essa professora aqui hoje. Pode entrar. Ela veio te pedir desculpa. Deus me livre. Eu também ouvi um monte de professor falar isso também. Alguns professores falaram umas besteiras pra mim. Coitado. Agora eu tô querendo vir aqui porque eu tô vendo fazendo um especial com o pessoal da escola. Não vai. Que pena. Não conseguiram. Você não. Não conseguiram. Nossa, que doideira, gente. Olha que fala. E isso me incentivou na base adulta pra ir pra pedagogia. Porque eu tinha dois caminhos. Ou ia pra fisioterapia infantil, ou eu ia pra pedagogia. E aí o que me empurrou pra pedagogia foi a fala dessa professora. Não por provar pra ela que eu teria, assim, um futuro, mas sim pra provar pra ela que a pedagogia poderia ser feita de uma forma diferente. Mas hoje ela sabe disso. Não sei, eu nunca encontrei ela, mas eu encontrei... Mas a nossa produção trouxe, pode entrar. Mas eu encontrei pessoas que me deram aula na educação infantil na mesma... Ai, não, pelo amor de Deus, meu sonho encontrava ela. Falei, e aí, querida? Eu falei, e aí, fala aí agora na cara dela. Fala aí agora, alto, então. Chora mais alto que eu quero fala ouvir. Agora vai, você vai sustentar a gracinha. Fala aqui ao vivo, aqui agora. E eu não esqueço, eu tenho foto dessa mulher em casa. Gente, que isso? Que psicopatia, que não, é isso? Porque a gente tirava foto todo final de ano. Tem um pôster da professora. Eu tenho até hoje a fotinho da turma com essa professora. Eu não vou nem citar o nome dela, porque ela não merece. Eu falaria, se eu soubesse, eu falaria agora. Ainda bem que você não me disse. Ainda bem que você não disse, não eu falaria. Não. Tenho foto com ela na educação infantil. Lembro o nome dela claramente. Nunca me esqueceria o nome dessa mulher, porque foi ela que marcou a minha carreira profissional. De forma negativa, sim. Coisa. Mas foi ela que me empurrou pra dentro da pedagogia. Negativa e positiva, porque você não ficou mal com o que ela disse. Você falou assim, não, agora eu vou na provar época, eu chorei contrário. muito quando eu era Sim, criança. mas ainda assim você falou, não, eu vou provar que é completamente ao contrário. Sim. Não vou provar pra ela, Ela você foi provou meu pra você. impulso. Ela foi você meu provou impulso. pra você de que, olha, não é nada disso que ela tá falando. Sim, toda Fica vez essas que eu pragas do Egito aí também. Ai, cavalo de faraó. Enfim. Ai, gente, só com as Jesus. pragas do Egito aí, ai, veio ela. Ai, deixa eu ficar não, quieta. mas não arrumou nada, graças a Deus, ainda bem. Então. E aí, toda vez que eu me pegava, parecia uma coisa. Toda vez que eu me pegava querendo desistir de um semestre turbulento, vinha a voz da professora. Assim. Aí vinha o farol na mente, a bala. E aí eu
olhava para tudo que eu já tinha passado, enfim, todas as questões, eu já estava em sala de aula. E aí eu falava, não vou. Nem que eu não exerça, mas o diploma eu vou ter. E aí, enfim, concluí tudo. E aí, todas as vezes que eu me via acolhendo, bem recebendo, principalmente uma criança com questões relacionadas à inclusão, deficiência e afim, eu me voltava para minha criança, para ser lininha lá, pequenininha. E eu me sentia me acolhendo, me recebendo, fazendo por mim o que pessoas que poderiam ter feito não fizeram, sabe? E aí é essa missão que eu sinto que eu tenho hoje com a minha profissão. De acolher, de receber, de escutar, de abraçar, todas as vezes que for possível, enfim. Hoje eu sinto que a minha profissão não é só para ganhar dinheiro. Eu falo que eu acho que eu não Até mesmo se fosse, não não tinha tô feito a rica, loucura que você fez não lá, tô que você falou né, de, não tô rica, de não tô trocar, rica né? porque... Agora eu ganhei menos com esse aqui, eu tô ganhando menos com esse salário. E tô mais se feliz. Fosse isso, você teria feito essa loucura. Minha profissão é pela missão que eu tenho, sabe? Hoje eu entendi que existe um propósito por trás, tanto que para além da sala de aula, enfim, profissionalmente falando, eu trabalho com inclusão também na igreja e ali eu sinto que eu trago isso de volta, sabe? Que eu faço para Deus o que Ele precisava que eu fizesse. Sim. Que Ele precisa que eu fizesse. Eu acho que quando a gente faz algo, enfim, ministerialmente falando, a gente traz pra gente, principalmente quando é um trabalho voluntário, tem que ter uma causa por trás. Claro. Entendeu? Tem que ter um porquê por trás. Senão não faz sentido você estar ali. E ali o meu trabalho é voluntário. Eu faço porque eu gosto, faço porque eu amo, faço porque eu me sinto recompensada todas as vezes que eu faço e eu não preciso da parte do dinheiro para me sentir bem recompensada. Se fosse para eu olhar para trás e escolher a fisioterapia, eu teria escolhido a pedagogia. Não porque eu falo bem ou porque eu dou aula boa, não, mas porque eu sinto que é o meu lugar. Sim, sabe? Você se encontrou ali, né? Uhum. Hoje eu me vejo, falando agora da pós-graduação, da especialização, enfim, hoje eu me vejo correlacionando o meu maior amor da vida, que é a música, com a educação especial. E isso pra mim que hoje tem aquele lance da musicoterapia também, isso, que é interessante. Eu tô me isso, especializando né? em arte terapia e musicoterapia. Que é muito interessante isso. Como que a música tem esse poder, né? De fazer Sim, essas coisas, né? é esplêndido, é apaixonante. Me emociona falar. Tá, louco? aqui eu ia falar, não vai chorar aqui. Louco? Não, eu queria que você estivesse chorando aqui também. Não. Vai, chora, Celina, que ninguém chorou aqui ainda no Gente, programa. eu já sou bonita, Que vou nem chorar. no Gugu, que tinha aquelas coisas Deus todas livre. sensacionalistas e tal, aquele chororô todo. Falando, meu programa ninguém vai chorar, de verdade. Não, mas Ninguém me vai chorar. emociona muito, porque a música ela tem um poder muito forte. A gente que estuda Claro. música, eu sei que você também estuda muito a música. Gente que estuda música sabe o poder que a música tem. Sim. Que o ritmo tem, que a parte da sonorização tem. Então, quando a gente traz a música para a criança, a vibração, enfim, a gente tem a oportunidade de trabalhar ela com essa criança, coisas que manualmente só a gente não conseguiria trabalhar. A gente precisa de uma indução além, que vem a parte da sonorização. E aí, trabalhar a música, pra mim é a terapia pra criança, terapia pra mim. Sim, Primeiro. Sim, claro. Porque todo mundo tem os seus altos e baixos, né? Não é todo dia que você Aham. tá feliz. Oi, pro! Que legal! que alegria! Não, tem hora que não vai estar. Mas aí você entrou ali, respirou e olha, meu trabalho. Tem que deixar esse problema lá fora. Sim. Que aqui é outra coisa, né? Sim. E eu trabalho a parte do atendimento, né, que a gente costuma dizer, com muito amor, com muito carinho, muito afeto, enfim. Porque eu sei que isso me faltou um dia e eu sei o quanto é importante, sabe? Hoje eu olho não por defasagem ou por, enfim, por falta de pai, mãe, de família, enfim, nada disso. Eu entendo que talvez tenha sido um plano de Deus. Se a minha história tivesse sido de um jeito diferente, talvez eu não teria a empatia e a luta pela causa que eu tenho hoje. Entendi. Sabe? Por tentar fazer o acolhimento, tentar fazer o atendimento da melhor forma possível, porque um dia eu não tive. Entendeu? E aí hoje eu luto muito. Eu tento trazer para dentro do acolhimento da minha sala de aula ou para o meu atendimento o máximo que eu posso. E se eu não puder o máximo, eu ainda faço mais do que o máximo para tentar trazer para dentro da minha sala o respeito,
o acolhimento, o atendimento específico voltado para criança, enfim, porque agora eu estou abrindo para trabalhar com jovens, com adultos, questões voltadas para desenvolvimento dentro do espaço de trabalho, trabalhar habilidades para esse jovem, para esse adulto conseguir se encaixar, estar preparado para os desafios, porque independente se você tem uma questão relacionada à deficiência ou não, se você está no espaço de trabalho, você tem tarefas de dia a dia. Como que você vai superar os seus desafios dentro do espaço de trabalho e se sentir eficaz? E aí isso é um trabalho interno, para além do que a empresa proporciona, o que você vai se desafiar e o que você vai melhorar nas suas habilidades. Sim. E aí eu também estou desenvolvendo esse trabalho. E aí agora é isso. Eu tô trabalhando com jovens tem uns 6 meses, assim, nesse ramo de fato. Sim. Já trabalhei bastante, tudo, mas agora com foco específico, assim, me dedicando bastante a isso. Vai fazer uns 7 meses, quase 8, mais ou menos. Com um olhar muito mais atento a isso, além da criança, porque eu continuo trabalhando com criança, reforço, enfim, escolar e tal, atendimento especializado, mas agora também olhando para o público jovem, justamente porque num instituto agora esse ano, eu comecei a trabalhar com o público jovem e aí eu vi essa necessidade. E aí eu vi essa necessidade, eu decidi me voltar e abrir atendimentos também para esse público, para trabalhar a potencialidade do jovem, porque às vezes como eu, esses jovens não tiveram acolhimento e atendimento na infância, e que tal ter agora, nessa fase jovem, entendeu? E aí agora é o que eu... Gente, que isso? É o que eu tô fluindo, tô trabalhando, me especializando. Interessantíssimo. É um lockout, né? Porque olhar pra mim com 5 anos e olhar agora com quase 29 anos, que em fevereiro eu faço 29, aceito presentes. Me olhar lá atrás e agora, 24 anos depois, o quanto eu evoluí, o quanto eu amadureci, o quanto eu me compreendi, me aceitei, me respeitei. Legal. Porque é isso. Eu poderia ter me visto com um olhar de preconceito, com o mesmo olhar de preconceito que aquela professora me viu. Sim. E eu eu decidi você que não. jamais vai falar isso Não. para alguém. Nunca. Jamais Nunca. você vai falar isso. Eu me olho com respeito, com acolhimento, com empatia, sabe? De entender que nem sempre tudo vai dar certo, que às vezes alguma Nem coisa tudo tá... é o que a gente pensa, né? Às vezes X coisa está além da minha limitação. E respeitar isso também, sabe? Então, é isso. Agora eu tô nessa pegada, voltada muito para a inclusão, mas muito mais para trazer a conscientização, sabe? Trazer o autoconhecimento e o conhecimento do outro para as deficiências. Sim. E é isso. Fechou. Uhum. Mas aí eu falo aqui, coloca isso aí. 1, 2, 3. Continua. Você viu que do nada saiu um sol aqui, né? Do nada o negócio. Sabe que o clima da cidade é maluco. Então. Celina, pra gente ir pros finalmente, Uhum. hoje, pra gente entender uma coisa, você falou sobre a igreja, e eu queria pegar um ponto bem interessante. Agora está sendo um pouco mais essa coisa da inclusão, porque não tinha mesmo. Imagina isso em 1992. Impossível. Entendeu? Não pensei muito longe. Em 2010 já não tinha. 2000 Já não tinha isso na igreja. Mas a gente vê bastante. Sim. Libras. Uhum. A gente está vendo que mudou muito, 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 muito mesmo. Tem profissionais também hoje. Você tem enxergado que tem profissionais Sim. mais nessa área na igreja. Sim. A igreja está conseguindo aprender, seja católica, seja igreja evangélica. Você Então. entende que está tendo mais essa coisa da inclusão? Eu achei interessante. A Priscila passou por aqui e ela falou sobre a filha dela, que teve essa coisa da inclusão, que eu também achei muito legal. Muito então, interessante e que a igreja precisa ter um pouco mais disso, né? eu costumo dizer Tem muitos que também não conseguem. Eu não sei por onde começar. Que profissional que eu vou chamar para fazer isso? Então, quando eu comecei a trabalhar a inclusão dentro da igreja, eu trouxe um questionamento. Que, inclusive, numa conversa com a minha liderança, na época, eu trouxe um ponto, quando a gente foi conversar, sentar e colocar os pingos nos is,
a gente tinha algumas questões, enfim, levantamos alguns pontos, e aí eu trouxe um questionamento. Como eu posso trazer o ID se eu não sei falar a língua daquela pessoa? Como eu vou pregar para ela, enfim, que é o intuito principal de uma igreja independente, né, do segmento da placa que esteja nela, como eu vou mostrar para ela o caminho que eu quero mostrar, o caminho que eu acredito que ela deva seguir, se eu não sei falar a língua que ela fala? Como eu vou pregar para um alemão se eu não falo alemão? Entendeu? Não tem como. Ponto. Não existe essa possibilidade. Eu não consigo dizer para uma pessoa que fala outra língua que ela deve seguir caminho X se eu não souber falar a mesma língua que ela, ou pelo menos se eu não tiver um recurso tecnológico que me viabilize esse momento. Sim. Ponto. Ou eu vou usar a tecnologia mesmo não sabendo falar, e aí eu preciso saber usar aquele recurso tecnológico para executar essa tarefa. Exatamente. Ou eu vou ter que saber falar a mesma língua daquele cara. E aí, nem sempre dentro de um espaço de culto, enfim, igreja, a gente vai conseguir trazer sempre a tecnologia. Então, eu preciso da ferramenta humana. Ponto. Acabou. É isso. Entendido isso, vamos trazer o conhecimento da melhor forma que a gente conseguir, viabilizando o estudo, enfim, melhorando, trazendo dinâmicas. E aí foi principalmente por isso que eu abracei essa causa de trazer a inclusão, trabalhar junto com a inclusão no Ministério Infantil dentro da igreja. Porque, enfim, eu acredito que se tem que pregar, e a gente acredita que o futuro da igreja é a criança, se a criança com deficiência não sabe quem é Jesus, como ela pregará Jesus para outros? Entendi. Entende? E aí a gente viabiliza o mesmo conhecimento que é proporcionado para o ciclaninho, é proporcionado para o fulaninho, porém com adaptação. Adaptando a linguagem, as ferramentas, as figuras, o passo a passo da lição, tudo. É tudo adaptado para aquela criança. Seria uma Bíblia para eles, é isso? O que acontece? A gente trabalha com lições. E aí as lições, a gente pega as mesmas lições, a mesma estrutura, adapta esse material, viabiliza esse material com a mesma estrutura, a mesma maquete, porém adaptado para a criança que a gente vai atender. E aí a gente tem atendimento de algumas crianças, mas tudo adaptado, visando o que aquela criança consegue absorver naquele momento, dentro das limitações que ela tem, entendeu? Porque, por exemplo, tem criança que consegue se concentrar durante 20 minutos. Tem criança que se concentra durante 5 minutos. Tem criança que se concentra durante 40 minutos. E aí eu preciso adaptar a lição, preciso adaptar a historinha que eu vou contar. Conforme o tempo que você tem. Porque, assim, não adianta se tornar maçante para a criança. Se o tempo de limitação dela é 5 minutos, eu tenho que adaptar a minha aula aos 5 minutos dela. E não 5 minutos dela a minha aula. Entendeu? Eu que tenho consciência do que eu estou fazendo, que já sou atribuída do conhecimento, que preciso adaptar tudo o que eu preciso fazer aos 5 minutos da criança. Até porque se eu não fizer isso, vai se tornar maçante, sufocante para a criança estar ali o tempo todo. Sim. E não é o objetivo. Entendeu? E aí a gente adapta tudo que a gente tem a aplicar, parcela aquele conhecimento, aquela lição faz 2 vezes, em 2 aulas, enfim. Melhora aquilo que a gente precisa fazer para trazer para a criança o mesmo conhecimento que é ministrado para os outros, porém, dentro das limitações que aquela criança tem. E aí, enfim, a gente tem obtido resultados incríveis. Que sensacional. Eu acho que a melhor recompensa que a gente tem é um sorriso, sabe? Sim, sim. Um agradecimento, muito obrigado pela ajuda. Enfim, para mim, tem dinheiro, paga as contas, entendeu? Mas o que mais a minha profissão me traz, sabe? É o quanto eu proporciono o caminho, a criança anda aquele caminho, a criança vai naquele caminho. Para mim, ver a criança caminhando no caminho que eu tive a oportunidade de construir junto com ela é incrível. Esse final de semana não, perdão. Quinta-feira, agora, antes de ontem, se formou uma turma que foi minha nessa escola que eu trabalhei no estágio. E aí eu vi uma aluna minha se formando, que era da inclusão. Disse que você chorou de novo. Não chorei. Não chorei. Meu, que chato, mas eu vi, ver a fotinho dela lá, junto com as outras crianças, foi... Aí foi muito... sensacional. Foi muito gostoso. E passa o filme na cabeça, né? Sim.
Todas as vezes que ela tinha alguma crise, que eu estava lá com ela, que ela tinha muita dificuldade com a mastigação, e a gente trabalhou junto com a fisioterapia, Nossa, tem isso também. a aplicabilidade da alimentação dela dentro da escola, porque como ela tinha dificuldade para comer, ela não queria comer dentro da escola. E aí a gente trabalhou isso com ela, e aí me veio tudo isso na cabeça, sabe? E aí ver o quanto o meu trabalho colaborou para que a vida dela melhorasse, as habilidades dela fossem trabalhadas, as potencialidades dela fossem trabalhadas, para mim foi... Não tem preço, né? Foi incrível. E aí, enfim, é isso. Tenho trabalhado com a educação de forma a melhorar a vida do aluno, do aprendiz, enfim. Digo aprendiz porque eu trabalho com jovens também. Mas, enfim, a trazer habilidades e melhorar a potencialidade que já se tem. Porque, enfim, eu não estou escrevendo um livro em branco. Eu não acredito nisso. A criança é um livro em branco que a gente vai escrever. Não é. Não. Ela já tem história com a família. Dela, né? Ela já tem história com a família, com os amigos. Eu estou colaborando para a história que a criança está escrevendo. E aí eu tento colaborar da melhor forma possível. Meu, que sensacional. Celina, quem quiser conhecer, saber mais do seu trabalho, chegamos aqui nos finalmente. Tem um Instagram, alguma coisa, do Instituto, que seja, alguma coisa que você queira divulgar? Então, pra quem quiser conhecer mais também sobre esse assunto. Eu tenho o meu Instagram de trabalho, que... Deixa eu até pegar o arroba. A cola, tem a cola. Tem a cola, porque ela esquece. A pessoa deixou escrito. Porque enquanto ela vai pegando ali, eu vou dizendo aqui pra vocês. Gente, quem quiser comer no Lacombe aqui no final de semana, tem comida muito boa durante a semana também. Feijoada, tem um monte de coisa, gente, aqui, tá? Pra você também que quer farrear, quer bagunçar, também tem música ao vivo aqui no final de semana. O povo falou assim, tem que fazer um culto, tem que fazer alguma coisa aqui. Eu falei, também vai ter aqui também no Lacombe. Tem tudo, gente, aqui. Lacombe_SP, esse é o Instagram. E o seu? Show. E o meu é Cell, CELL.prof, PROF. Ela anotou mesmo, ela anotou mesmo. Porque eu esqueço. Eu passo esse arroba bem pouco. Ele é um Instagram que eu tinha desativado ele por algumas questões, mas agora eu pretendo reativar, trazer alguns conteúdos voltados para pedagogia, inclusão, música, uma mistura de tudo que eu trabalho, porque é isso, eu trabalho com muita coisa. E para as pessoas também terem mais conhecimento e ver, né? Tanto que lá na minha bio tem um pouquinho de tudo que eu trabalho, enfim, o meu apelido, e aí eu pretendo também explicar o porquê do meu apelido. Porque que eu gosto tanto que as pessoas me chamem de Cell. E aí, enfim, pretendo trazer agora no ano de 2025 alguns conteúdos lá no meu Instagram, falando sobre inclusão, sobre a aplicabilidade da música dentro da inclusão, pedagogia, enfim, o que eu faço no dia a dia. É isso, muito obrigado, gente. Muito obrigada, Esse foi mais um programa do Barró. E teve outras pessoas aqui também que ela conhece, que passou aqui com a gente. Vão ter mais, viu? Sim, com assuntos também surpresas. muito interessantes. Gente, valeu. Muito obrigada.